Uma situação, no mínimo, inusitada no centro de Rio Claro. Mulheres são flagradas durante furto por câmeras de segurança e pelo dono do produto. Mulheres acompanhadas de criança praticam furto em salão de beleza. O alvo foram esses apliques. O desfecho do caso você acompanha no Rio Claro Notícias. Aumenta a falta de segurança no Lago Azul e agora o patrulhamento será intensificado pela Guarda Civil Municipal e também pela Vigilância Patrimonial. O Centro Odontológico é bem avaliado pelo Ministério da Saúde e recebe nova verba. Atenção pais de primeira viagem. O Rio Claro Notícias dá dicas de alguns cuidados com o recém-nascido. No esporte, o Sal Grosso que parece ter dado uma ajudinha no Rio Claro. E na sexta-feira você já sabe, tem as dicas para o fim de semana. Explodiu, ela provou, repetiu. Olá, olha esta situação. Mulheres foram flagradas por um comerciante e tiveram que devolver o produto furtado no lugar onde estava. Nada mesmo escapa ao desejo de um ladrão. E as imagens registradas em um salão de beleza comprovam a audácia de duas mulheres. O alvo delas eram esses apliques de cabelos. Primeiro, do outro lado da rua, elas observam o local. Em seguida, atravessam e entram no estabelecimento. Até então, pareciam ser apenas clientes. Repare que elas estão acompanhadas por uma criança que aparenta ter 10 anos. A menina também incentiva as mulheres a entrarem no local. Uma delas fica na porta, enquanto a outra vê uma oportunidade e não pensa duas vezes. Furta 2 apliques que estão em exposição e saem como se nada tivesse acontecido. Pelas imagens, as acusadas devem ter pensado que foi muito fácil pegar o produto. Mas o que elas não imaginavam era que tudo era registrado pelas câmeras de segurança. E, além disso, monitorado pelo proprietário do estabelecimento, que de imediato tomou uma iniciativa. Ele resolve ir atrás delas e a abordagem é na esquina. Abordei primeiro a criança, que estava aqui na nossa calçada, na esquina, e aí, consequentemente, a mãe da criança que estava do outro lado da rua. Aí eu indaguei ela, perguntando cadê o cabelo. De início ela falou que não sabia de nada, o que tinha acontecido, que ela não viu nada. Aí eu falei para ela, quando eu falei para ela que estava gravado tudo o que aconteceu, daí ela falou, não, então, tá gravado? Eu falei, tá. Aí tá com a mocinha ali. Daí ela mostrou a menina dentro do carro, entrando dentro do carro, já guardando o cabelo, e foi quando eu atravessei e fui indagar ela também. Mas não parou por aí. Para tentar dar uma lição nas suspeitas, o proprietário faz a acusada devolver o produto no mesmo local. Eu falei, a melhor coisa hoje não seria nem chamar a polícia, fazer aquela alarde, mas fazer realmente ela devolver o cabelo onde ela pegou. Ela hesitou um pouquinho, não queria entrar, como que foi? Não quis. Não, moça, entrega lá. Eu falei, não, você não pegou? Você não teve a capacidade de abrir a vitrine e pegar. Então você vai ter essa mesma capacidade de pegar o cabelo e colocar no lugar onde você pegou. Aí ela não quis muito, até lá no carro ela não quis, aí chegou aqui na frente ela não quis também, mas aí por fim ela foi e colocou. Essa moda podia pegar, né? Ainda falando de segurança, quem frequenta o Lago Azul acredita que isso está em falta por lá. Seja para fazer atividade física ou para aproveitar o ambiente tranquilo, o Lago Azul é procurado por muita gente. Apesar de atrativo, tem uma questão que acaba com todo esse belo contexto. O que você acha que tem para melhorar aqui dentro? A segurança, por causa de movimento, às vezes as pessoas que estão aqui, usuários de droga também. Um efetivo maior, em relação à guarda municipal, em relação à ronda policial e um trabalho de conscientização com a molecadinha que frequenta aqui. O problema se intensificou nos últimos meses, principalmente por causa do corte de horas extras dos guardas civis municipais e também da vigilância patrimonial. A área do Lago Azul é de mais de 110 mil metros quadrados e antes era responsabilidade de apenas 3 vigilantes. Em dias tranquilos como hoje já era complicado. Agora, no final de semana, onde o movimento passa de 5 mil pessoas, a situação se tornou insustentável. Foi feito um decreto proibindo bicicletas e outras coisas aqui dentro do lago, mas a população não respeita placas. Tem um corpo de vigilantes um tanto limitado.
Então, se priorizou até em função da necessidade crítica de ter gente aqui. Então, foi feita toda uma remodelação no local. Desde o dia 1º de julho, a situação mudou um pouco. As equipes foram reforçadas e agora são 6 vigias que se revezam nas guaritas e também no patrulhamento. O apoio de motocicletas também está previsto. Porém, os veículos estão em manutenção e ainda não podem sair em patrulhamento. O trabalho ele não vai ser interrompido em função nenhuma. De segunda a domingo vai estar sendo intensificado o serviço aqui dentro. A Guarda Civil Municipal também irá intensificar o trabalho. A intenção é que o espaço volte a ser frequentado em todos os horários, sem medo ou preocupações. O Lago Azul é um ponto de lazer para a cidade. No perímetro urbano é o único local que você pode trazer as famílias, né, e usar o lago. Foi marcada para hoje a sessão extraordinária na Câmara de Rio Claro para a segunda votação que vai definir se haverá aumento no número de vereadores a partir da próxima eleição municipal. A proposta é de passar o número de 12 para 19 cadeiras. Na primeira votação, apenas 3 vereadores, 2 do DEM e 1 do PSDB, votaram contra a mudança. Os que defendem a ampliação acreditam que, pelo fato de a cidade ter quase 200 mil habitantes, a Constituição já prevê um número maior de representantes no Legislativo. Até o presidente da Casa, João Zani, chegou a citar que o aumento vai corrigir um erro histórico cometido na ocasião em que a redução foi aplicada. Se aprovado, o projeto segue para o prefeito do Altimare, que pode sancionar ou vetar a mudança. O PAT tem vagas nesta sexta para analista de recursos humanos, borracheiro, eletricista de manutenção, encarregado de hortifruti, engenheiro de processo, engenheiro orçamentista e promotor de vendas. Os interessados devem comparecer na Avenida 3, número 536, no centro. Os documentos necessários para o atendimento são CPF, RG, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Bom, vamos falar agora sobre um assunto que com certeza deixa muitos pais de primeira viagem desesperados: os cuidados com os recém-nascidos. O que fazer e como fazer? A chegada de um filho é sempre de muita expectativa. A maioria dos pais fica os 9 meses preparando tudo para receber um novo integrante da família. E quando ele chega... A primeira coisa que aconteceu foi chorar, né? Foi muito... É muito gratificante, gente. Mas quando passa a emoção do primeiro encontro com o bebê, é um outro sentimento que toma conta da maioria dos pais, e principalmente os de primeira viagem. Ele era muito pequenininho, muito delicadinho, tudo muito meiguinho, então dava medo de machucar, dava medo de deixar ele desconfortável. A Érica ficou com tanto receio que inclusive passa os dias na casa da mãe para ter aquela ajudinha com o pequeno Enzo, de apenas 2 meses. Quando ele fica doentinho, né, que eu entro em desespero, eu não consigo ver ele doente e não ficar desesperada. Então, minha mãe me ajuda mais nessa questão, assim, de me apoiar, saber o que ele está precisando. Depois de visitar a mamãe de primeira viagem, fomos em busca de uma profissional para ajudar a Érica e muitas outras famílias que vivem o mesmo momento. A enfermeira Paula preparou algumas dicas. Uma delas, e que causa insegurança, é o banho. Tudo deve ser preparado para o relaxamento do bebê e nada de tensão. Sempre lembrando, segura e protege a cabeça e a coluna, tá? E aí lembrando sempre de proteger também os ouvidos, porque ali no momento pode entrar água e aí ter problemas futuros, alguma coisa assim. Outra ocasião que deve ser prazerosa e tranquila, que estimula o vínculo entre as partes, a amamentação. Barriguinha do bebê colado com a barriguinha dela, o bebê, a cabecinha do bebê bem aqui na região do cotovelo e a palma da mão no bumbumzinho, tá? Então que ela consiga segurar, se sinta confortável e que se sinta segura. A profissional alerta também para uma prática muito comum e que deve ser evitada, podendo causar sequelas na criança. A hora de ninar e acalmar o bebê, nada de chacoalhar. Quando ele é muito chacoalhado, muito sacudido, a cabeça fica sacudida, né? A gente pode ter algumas lesões nele.
Então, o bebê, para ele adormecer ou para ele acalmar, não é necessário a gente sacudir a cabeça dele. Então, eu quero embalar o meu bebê, eu quero fazer ele dormir e cantar. Então, eu vou só fazer movimentos leves, né? Movimentos de uma canção mesmo de ninar. A hora do banho e o restante da higiene, como limpar os ouvidos, o nariz, cortar unhas, são diversos fatores que misturam os sentimentos e podem deixar muitos pais em pânico. E um dos momentos mais preocupantes é esse daqui, olha, na hora de colocar a criança para dormir. Isso porque muitos pais ainda têm dúvidas de qual a posição correta de deixar o bebê. E por incrível que pareça, de acordo com a Associação Brasileira de Pediatria, a posição certa, ideal, é exatamente essa daqui, olha, o bebê de barriga para cima. O que acontece com o bebê? Eles têm medo por conta da morte súbita, né? Então, o bebê ele pode sim regurgitar, ele pode vomitar, pode voltar, né, algum leite, alguma dieta dele que ele esteja se alimentando. Só que isso, no momento que ele for fazer isso, ele vai tossir. Então, tanto o pai como a mãe, o familiar, vai ouvir e não vai correr o risco do bebê se afogar. Daqui a pouco tem o Direito do Consumidor e um serviço em Rio Claro que recebeu ótima avaliação do Ministério da Saúde. Rio Claro!